O Morumbi não estava tão cheio hoje, 22, 23 mil torcedores, né? Pelo que a gente soube de informações agora no final do jogo. Mas não é uma coisa assim que você trata com absoluta naturalidade. Não, vou entrar no Morumbi no segundo tempo, vou ajudar o São Paulo a virar o jogo, né? Com um público razoável hoje, perto do que o São Paulo colocou nos últimos jogos, não tão grande. Mas, assim, uma situação de pressão para um jogador, ele se virou muito bem com ela. É ótimo para o Dorival, é ótimo para os outros jogadores do São Paulo. Para o clube em si, evidentemente, não deixa de ser uma revelação ou uma promessa de revelação que está por vir por aí. E o São Paulo se acostumou, desde o ano passado com o Rogério, a esse jogo de muita associação, de proximidade, muitas vezes afunilando pelo meio. E às vezes falta esse jogador, o cara mais insinuante, para quebrar ali a defesa com um drible. Muitas vezes se espera muito do Luciano, mas ele tem jogado no espaço centralizado, em que não encontra oportunidade para arrancar, para ter um lance de 1 contra 1 como o Rodriguinho teve. E ele, nesse estilo de jogo, acrescenta muito por essa capacidade. O lateral que vai marcá-lo não sabe, primeiro, se ele vai guardar essa posição, porque ele tem capacidade de deslocamento pelo campo, e se ele vai ou arrancar, jogar na frente, tentar na corrida, um drible curto para armar, para tabelar com alguém. Ele já demonstrou repertório. Então a gente viu uma safra do São Paulo que veio revelando muita gente boa. Antony, David Neres, dos que ficaram, Igor Gomes, Nestor, que tiveram dificuldade de se desenvolver. Mas eu vejo o Rodriguinho hoje com potencial de seguir o caminho desses caras. Antony, David Neres, de ir para a Europa, conseguir até se continuar nesse caminho de uma evolução muito flagrante e de muita personalidade quando entra em campo. Rodriguinho já demonstrou que tem qualidades e virtudes suficientes para não só vingar no São Paulo, se tornar titular, mas também para dar um retorno financeiro ao clube. Vamos mostrar um pouco os números desse São Paulo do Dorival Júnior. São Paulo volta a vencer. Tinha uma sequência impressionante aí, depois 2 jogos muito difíceis, né? Grêmio fora de casa, o Palmeiras em casa, vence 16 jogos, 9 vitórias. Houve, mas que já dá para ver a sequência do trabalho do Rogério. Havia uma base, né? Eu acho que é importante, a gente já falou isso. O Dorival falou sobre isso. Exato. A gente fala, né, que às vezes tem cara que sai e deixa uma terra arrasada. Sim. Não foi o caso. Tinha um trabalho ali feito pelo Rogério. O Dorival pega, coloca a sua personalidade. O que você acha que ele já conseguiu dar para esse São Paulo? Aquele período inicial de mais ou menos 10 jogos, houve invencibilidade e tal. Eu entendi que, como o São Paulo precisava de um bom momento, aí eu estou falando não só do time, né? Na coletividade, a torcida que é mais atuante, não só no estádio, mas na rede social, o São Paulo precisava, na troca de comando que foi traumática, porque é uma saída de um ídolo, né? A gente nem precisa falar aqui sobre o que significa mais uma saída do Rogério, do São Paulo como treinador. O que vem depois, por coincidência, é o mesmo técnico, a mesma comissão, Dorival, não é uma situação simples. São Paulo precisava viver um momento de tranquilidade. O Dorival consegue injetar isso. É claro que sem os resultados, pouca coisa teria significado, teria relevância. Mas o Dorival consegue fazer o São Paulo jogar razoavelmente bem e conseguir resultados que em determinadas partidas foram superiores ao que a equipe mostrou em campo, mas ele diminui o nível de tensão. Aí houve aquelas derrotas. Eu acho que elas serviram para colocar um pouco as coisas no seu devido lugar em relação ao que o time vinha jogando. Tem uma parada que aparentemente foi bem aproveitado. O São Paulo fez um bom jogo em casa hoje. Indiscutivelmente um bom jogo. Em uma situação difícil, saiu perdendo. É verdade, o empate saiu logo depois. O 2-1 no momento preciso, 2 minutos do segundo tempo. Mas o São Paulo teve uma boa jornada hoje do ponto de vista de desempenho e resultado. Eu acho que isso mostra que o trabalho está indo no sentido certo. Posicionado no Morumbi, Eduardo Afonso, a gente vai para o palco do jogo, a virada do São Paulo 2-1. Edu, fica à vontade para trazer suas informações, o Diego Costa saiu lesionado, a gente estava falando muito do Rodriguinho, queria até que você falasse um pouquinho dele, mas ambiente, enfim, o espaço é seu, vai que é sua. Edu, boa noite. Tudo bem, Felipe? Boa noite a você, ao André Kifuri, ao Breiler e ao Fã de Esportes. Estamos aqui na zona mista, aguardando a passagem dos jogadores das duas equipes. O que eu posso, te respondendo, trazer sobre o Rodriguinho, menino da base, uma geração que até subiu um pouco antes do que se esperava, porque
Afinal de contas, o São Paulo, que tinha um trabalho forte na base, vendeu muita gente, foi subindo e vendendo jogadores de 2017, 2018 para cá, e Rodriguinho, Pedrinho talvez tivessem mais tempo. O maior nome do futebol mundial. Mas Rodrigo Nestor ontem não fez uma partida, o Rodriguinho entrou no lugar dele. O esporte que não nos acompanha explica. Explica. Porque meu nome é Rodrigo e Nestor é o nome do meu pai. Por isso que o Rodrigo Nestor... Como o Bubu diz que é a maior família do mundo. Mas olha, se ele vacilar, o melhor Rodrigo do São Paulo vai ser o Rodriguinho. O Rodriguinho entrou no lugar do Rodrigo Nestor e... Bom jogador. Mas é teu xará, tá tudo bem. O Luan ontem não jogou bem, estava meio perdido, sem função. Uma das razões da melhora do São Paulo depois foi a troca. Entrou até o Alisson, que eu não sou muito fã dele, né? Mas o Luan estava meio perdido e tal. O Pablo Maia estava suspenso, não jogou, então teve essa oportunidade. Mas o São Paulo venceu todas as partidas que fez nesse campeonato no Morumbi, exceção feita ao Palmeiras. Quando não jogou mal, né? O Dorival até fala isso. Vieram cobrar o Dorival assim, poxa, Dorival... Mas ele não ganhou nenhuma fora, né? Não ganhou nenhuma fora. Só tem um pontinho, para não parecer também que tá tudo... Eu achei que o São Paulo não precisava abrir tanto mão de jogar ontem no segundo tempo. Dos 30 em diante, ele... Achei verdade, até um mal passou no meio de campo. Quando o Atlético faz as mudanças para encher, porque a tática do Atlético era muito clara no primeiro tempo, né? Bloco baixo lá atrás, espetava quando podia, os jogadores para tentar alguma coisa com o Vitor Roque, combinando com o Vitor Bueno, até como saiu o gol. No segundo tempo, que o Wesley, treinador, dá uma povoada no meio de campo, o Atlético passa a ter o meio de campo, eu achei que o São Paulo abriu muito a mão, e aí ficou num limite ali que se o Atlético tem melhor sorte em finalização, São Paulo abriu muito a mão de um jogo que ele poderia ganhar, porque tem mais qualidade para finalizar. Informação que o Plihal nos manda, Caleri segundo amarelo. Segundo amarelo não tá suspenso. Rogerião, tá nos acompanhando, hein? Grande Plihal. O Plihal, ele mexe nos pauzinhos ali, né? Pô, quem tá com o cartão do São Paulo ali, acho que ele dá uma mexida ali, né? Opa. Não. Ontem no pós-jogo o Breler falou que era terceiro e o próprio Breler corrigiu. Você vê como é bom ele participar. Ontem ele veio aqui... Ele estimulou o debate do Bahia. Falei, pô, mas você precisa assistir. Gabi Neves suspenso. Hoje tá vendo, está nos assistindo. Beijo no seu coração, Plihal. Você é parceiro, irmão. Mas achei que 2h40 o Plihal tinha coisa, mas tudo bem, tá assistindo a gente. Olha o bigode dele ali no fundo, olha lá, o bigodão. E aí, essa característica que o Bueno colocou, o São Paulo vai jogar fora com o Cruzeiro, depois manda jogo contra o Fluminense, no Morumbi. O time tá muito bem em casa, mas fora ou empata ou perde, não ganhou nenhuma. Queria que você falasse um pouco sobre isso, meu caro Pedro Ivalmir. Eu acho que quando você olha para o segundo tempo de ontem, é uma questão de postura. Quando você olha para o segundo tempo de ontem, talvez possa explicar um pouco. Quando você não tem o meio campo, quando você perde o meio campo, parece que São Paulo desaprende de jogar. Falava que antes até de começar o bloco, falei, achei a atuação do São Paulo no primeiro tempo muito boa. Mesmo tomando gol ali no início, tem que buscar depois a virada e depois a troca ali, o Rodriguinho gol no segundo tempo. A postura era muito clara. São Paulo, se eu não me engano, ele começa com uma formação semelhante até do Atlético, só que ele tem uma postura de buscar jogo. Quando o Atlético sufoca, ganha meio de campo, parece que São Paulo não reage. São Paulo abriu mão de jogar muito cedo. Então, fora de casa, você não pode ter esse tipo de postura, senão você fica numa coisa muito, sabe, são dois pontos muito distantes. O Bueno até implicava um pouco, mexia um pouco com isso. Tá ganhando, tem a boa fase do Dorival, mas é contra time em tese que não vale oferecer perigo, né? Time de ponta, time de bate de tabela. Então, acho que dá para ter um pouquinho mais de atenção como você vai se comportar contra esses times que vão te sufocar. Ontem o Atlético não fez o gol. Teve falha de finalização, faltou um capricho ali no último toque, ou dentro da área quando a bola chegava, então acabou que o São Paulo sustentou o 2-1. Então acho que é muito do comportamento. Porque quando tem a bola, quando domina o meio de campo, o São Paulo sabe jogar. E quando você tem, por exemplo, um cara como o Rodriguinho para jogar, São Paulo ontem soube fazer a bola circular. A gente falava. Teve Michel Araújo. Quando o São Paulo aproximou gente do Caleri, eu acho que tem uma falha do Thiago Heleno ali no primeiro gol, mas a falha só existe porque você aproximou, jogou combinado e estava dentro da área. Então teve a oportunidade da finalização. Quando o São Paulo aproximou, o São Paulo sabe jogar. Então acho que é uma questão de postura fora de casa. Você não precisa necessariamente ficar lá atrás e deixar o adversário dominar o meio. Intervalo aqui. Também era o Rogério Ceni, então era um argumento que o treinador defendia. André, o Luciano hoje, nesse momento do Dorival de recuperar um protagonismo, de ser capaz de decidir jogos. Ele é tudo isso, né? Ele é esse jogador. O gol que ele faz hoje é um gol, digamos, um nível de dificuldade, assim, razoável. Como é que a gente pode falar sobre essas questões técnicas aqui, né? A gente pensa no jogador que fez esse gol, a forma como ele bateu na bola, né? Onde a bola entrou, ele evidentemente quis fazer exatamente o que ele fez. A jogada foi toda muito bonita e a finalização dele assinou, né? Foi a assinatura de uma jogada que teve a participação de vários outros companheiros do São Paulo. O Luciano, como um jogador de fases, né? Ele
passa jogos em que ele marca em sequência, passa jogos em que ele emenda aí várias atuações sem conseguir marcar. Falta a ele equilibrar isso aí um pouquinho. Então tá aí, né, galera? Então hoje o São Paulo joga contra o Cruzeiro. Eu peguei esse vídeo pra vocês aí, né, pra gente, eu peguei as melhores análises do último jogo, né, pra gente ter um parâmetro pro jogo de hoje aí contra o Cruzeiro, né. O Pablo Maia volta hoje pro time, né, então deve entrar ali no lugar do... Eu acho que o Luan não vai jogar hoje não, cara. Eu acho que vai ser Pablo Maia e Nestor, né, ou pode jogar Luan e Pablo Maia ali, né, Arboleda no lugar do Alan Franco, joga junto com o Beraldo. Então é só isso, só acho que as mudanças do time mesmo. Vai ser um jogo duríssimo, né, no Independência. O Cruzeiro que vem de 4 partidas que não ganham no Campeonato Brasileiro, né, já tá começando a olhar para baixo. Então o São Paulo vai ter um jogo duríssimo, né, e aquele negócio, né, se não der para vencer, que some ponto, né, fora de casa tem que somar ponto, porque em casa a gente tá muito bem. Não sei se a opinião de vocês também é essa. Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí. Todos os créditos aí pra ESPN Brasil. Link do canal da ESPN Brasil aí na descrição. Todos os créditos aí pra eles aí. Valeu? É nóis. E acabou o jogo, a gente faz um react aqui do pós-jogo também pra vocês. Valeu? É nóis.